Que mãe nunca levou o filho para o trabalho? São 3 filhos e as 2 sobrinhas. E o neném ficou em casa com a mãe. E como é que dá conta? Não sei, boa pergunta. Assim, bem sincronizado, sabe? Bem mesmo. Mês de julho, mês de férias escolares. E aí as mães ficam como? Buscando qualquer alternativa para entreter a garotada, para fazer com que elas gastem energia, para que conheçam coisas novas. E um dos pontos mais visitados pelos turistas aqui em Manaus é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, mais especificamente no Zoológico do SIGS. E é aqui que nós estamos hoje para conferir como é que essas famílias estão lidando com essas férias do meio do ano. Porque, gente, calor demais. Às vezes, muitas crianças, porque tem famílias que juntam, enfim, os sobrinhos, os primos, vem todo mundo. E a gente quer justamente entender isso. Para essas mães, para essas famílias, como é o desafio das férias. Seja muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, que já está no ar. De Repente Mãe, com Luana Borba. Eu, por exemplo, não é bastidor não, mas ó, a minha pequena já tá ali. Porque ela tá em casa 2 semanas sem sair para fazer absolutamente nada. Curtindo só uma piscina, brincando com os amigos. Aí o que eu fiz? Trouxe Maria Cibele, que aliás já fez amizade até com a onça. O que ela não sabe é que aí dentro tem uma onça de verdade. E essa garotada adora esse encontro e a gente vai mostrar. Vamos lá! Começar, vamos explicar como é que faz para você ter acesso aqui ao Zoológico do SIGS, porque acredite, ainda tem pessoas que moram em Manaus, mas que nunca vieram visitar o zoológico. Vamos começar então mostrando a nossa hostess de hoje, né? Porque afinal de contas a gente vai ter que ser levado aqui para conhecer todos os detalhes do zoológico, e a Tenente Siqueira que vai nos levar nesse passeio. Tenente, como é que faz para ter acesso ao zoológico? É isso mesmo. O zoológico ele funciona de terças a domingo, sempre no horário de 9 horas até às 16 horas. E aí paga também, mas tem um valor diferenciado para quem mora em Manaus. Isso, para os moradores locais é cobrado um valor simbólico de R$10 e apenas para turistas é que é cobrado R$20. E crianças até 12 anos não pagam. Então dá para você juntar toda a criançada da família e vir para cá. Quase 60 anos de história que a gente vai visitar a partir de agora. Vamos lá? É isso mesmo. Venham conhecer nossos animais. Então, vem com a gente. Vem ver aqui, filha. Olha aqui, ó. A tartaruga ali, ó. Ela tá comendo cenoura, tomate. Ali na frente, ó. Lá. A tartaruga, tá vendo? É, a tartaruga, tá vendo? Tem uma bem ali e tem uma aqui olhando pra você. Olha. Você viu? É. Vem aqui, ó. Vem aqui. Olha por aqui. Olha como ela é grande. Ela é muito grande. A gente já fez uma parada estratégica aqui. Oi, amor. É, aqui tem muitas tartarugas, mas sabe o que é mais curioso? Aqui tá o animal 01, Tenente. É uma tartaruga que chegou quando aqui? É uma tartaruga fêmea que chegou aqui no zoológico em 1967. Ela tá então, onde? ela Consegue tá ali identificar? embaixo daquele recinto, né? Escondidinha, que nesse período aí de calor eles ficam mais apáticos, né? Por conta do metabolismo. E ela está aqui desde 1967. Foi trazida na época do fundador, Coronel Jorge Teixeira. Lembrando que uma tartaruga vive em média... Esses animais, né, jabutis, eles vivem em média ali de 75 a 100 anos. Em cativeiro a gente consegue até prolongar um pouco mais, porque a gente faz o controle, né, de doenças, né, de deficiência de vitaminas e minerais, então a gente consegue prolongar até um pouco mais. Então você chegando aqui no Zoológico do SIGS, procure o Jabuti 001.
Cadê a feira? Essa feira tá muito quieta, rapaz. Socorro! Você tá pedindo socorro? Gente, olha como eles são danados. É o que? Selva. Só porque eu falei, ele não vai falar agora. Cadê o meu amor? Gente, eles se calaram, porque a tenente disse que quando chegam animais novos, literalmente se transforma numa feira. Aí a gente estava vindo de longe, a gente chegou com o microfone e ficaram tímidos, se calaram. Ficaram super tímidos, né? Para mostrar para as reportagens que eles são educados. Aqui tem quantos papagaios? Hoje nós temos cerca de 22. E nenhum... Cadê o quebrado da selva, gente? Tá com preguiça ele tá hoje. tímido hoje. O nosso guerreiro de selva, a gente chama ele, né? Porque ele brada a selva. Você não vai bradar a selva, guerreiro? A gente vai ver outros animais então, hein? Tchau pra vocês. Tchau, fiquem bem. Olha que lindos. Já viu uma ali em cima? A gente tem, nesse recinto nós temos 8. Então tem ali, ó, no meio, às vezes tem ali, tem uma aqui, ó, camuflada no tronco. Com certeza tem ali no meio daquelas folhas. Ai, gente, eu fico tão nervosa quando eu sei que tem 8, eu não tô vendo as 8. Essa é jiboia, né? Tem muita habilidade Elas de não se passam aqui, camuflar. Não, porque elas não conseguem subir, né? Como é que sobe na árvore? Aí é muito bonito. Para subir não é tão bonito como para descer. Elas fazem todo um rosqueamento assim ao redor do tronco e aí ela vai descendo assim, desce. Desculpa. Desce, enrola um pouquinho, desce, enrola. Parece um mecanismo assim bem sincronizado, sabe? É bem bonito. Ela achou que era a cobra. Olha, Márcio. Olha, tá vendo? Eu faço uma coisa dessa, gente. Eu tenho pavor de cobra, você tá entendendo? A gente chegou aqui numa área que pra mim é muito delicada porque eu tenho pavor de cobras, serpentes, enfim. Mas a gente precisa falar de um trabalho muito sério que é realizado aqui no Zoológico do Sigis. Hoje existem 8 serpentes aqui. Agora, nasce mais, né? Eu queria que a senhora explicasse, então, tenente, como é que acontece a chegada dos animais e o que acontece com os animais que nascem aqui. Assim, geralmente a gente tem parceria com os órgãos competentes que fazem a entrega desses animais. Esses animais que ficam no zoológico são os animais que não têm condições de voltar para a natureza por algum motivo. E aí, quando tem procriação no zoológico, né, no caso dos répteis, como eles não têm cuidado parenteral, eles nascem no zoológico, a gente cria até determinado tamanho, né? E aí, chegando em determinado tamanho, a gente faz a reintrodução na selva. Por isso que não tem essa variação tão grande no número de serpentes que tem aqui, por exemplo. É isso mesmo, a gente tem as que não têm condições de voltar para a natureza, mas as que nascem aqui e têm condições de voltar, a gente faz a introdução desses animais novamente para a natureza. E aqui a gente tem que tipo de serpente? Aqui nós temos as jiboias, né? Aqui no Zoológico do Sigis nós só temos 2 tipos, que são as jiboias e as sucuris. O que é mais característico de encontrar na fauna aqui na nossa Amazônia? São justamente essas 2 espécies, por isso que a gente mantém esses exemplares, né? Porque são as espécies mais comuns aqui na região amazônica, não peçonhentas, né? Vocês são peçonhentas ou não, prefiro ficar distante, vamos para outros animais. Uma espécie linda que a gente encontra aqui no zoológico é o gavião real. E aqui tem uma fêmea que ela já vive aqui há quanto tempo, tenente? Ela já vive conosco há 12 anos. Metade da vida dela, basicamente, vivendo no Sigis. É isso mesmo, pode não parecer, né? Mas ela é uma ave que sofreu um atropelamento e teve uma fratura de fêmur. E aí fez cirurgia, encurtou um pouquinho e aí isso impossibilitou a ida dela de volta para a selva. E aí ela precisa ficar no zoológico por conta dessa alteração. E vive bem solitário? Vive. Nós já tentamos fazer vários pareamentos, né, com o macho e uma fêmea, mas não deu muito certo. Então ela consegue viver aí da melhor forma possível, né, com vários tratamentos ali de enriquecimento ambiental, enriquecimento alimentar, e daí ela fica muito bem. Por isso também que ela vive cercada de outras aves, ela não está totalmente isolada, né? Isso mesmo.
se é um ponto turístico, a gente encontra muitos turistas, né? O Israel, que mora em Manaus, trouxe a família toda. Vocês vêm da onde? São Paulo. Ah, vocês já tinham visto o Coati por lá? Não. Eu fiquei até surpresa. Tenente, vem cá, Tenente, porque a gente parou aqui na frente do Coati. Esse Coati amazônico, fique atento você que de repente vai trazer turistas de fora. Diferentemente dos coatis do Sudeste, eles são mais agressivos, né? É isso mesmo, né? A gente tem até uma comunicação muito grande com os outros zoológicos de outros estados e a gente leva até em consideração que o nosso é muito mais agressivo do que quando a gente compara com os coatis, as espécies que são encontradas ali na região Sudeste. Então é diferente quando chega aqui na Amazônia. Você está se surpreendendo com os animais que está vendo por aqui? É diferente de ver na televisão nos outros zoológicos, né? Sim, muito diferente. O que você está achando do passeio? Ah, eu tô curtindo, porque também é meu aniversário hoje. Hoje, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Bota uma música, um BG que canta melhor do que eu. Parabéns, quantos anos? Vou fazer 10. 10 anos. Isso é muito legal, porque assim, a gente procura muitos passeios para fazer e tem muita coisa turística legal, mas para criança, zoológico é sempre uma boa alternativa, né? É verdade. E ela estava ansiosa por essa viagem, para poder conhecer, para poder vivenciar tudo que a gente está vivenciando. A gente já foi no ímpar, então chegou lá, a gente teve o impacto delas se admirar com a natureza e esse contato, que querendo ou não, São Paulo é um contato que a gente não tem tanto, né? E aqui tem esse privilégio de estar aqui, se aventurando e tendo esse privilégio. E aí vai um alerta para mamães e papais. Gente, é um calor muito intenso. Para a gente que mora aqui, nós já estamos um pouco acostumados. Para vocês que não estão acostumados, cuidados que vocês tomaram. Estou vendo que está de viseira por causa do sol. Não, é viseira, água e protetor solar. É quase uma praia. Exatamente. É o kit para a gente poder se proteger e saber poder aproveitar, né? Então, família, bom passeio. Obrigada, viu, por nos receber no aniversário, tá vendo só? Mas essa é uma dica importante. Vem para o SIGS, é importante trazer um chapeuzinho, uma viseira, protetor solar e água, porque, gente, quente demais, mas vale o passeio. Vamos passear também. Esse ponto que nós chegamos agora também é bastante conhecido aqui no Zoológico do SIGS, porque são várias ilhas onde ficam os macacos. Em cada ilha tem uma espécie diferente, né? Por que essa separação? É isso mesmo, em cada ilha, hoje aqui na Ilha dos Macacos eu tenho 5 espécies diferentes, né? E cada ilha é responsável por abrigar uma espécie específica. A gente faz essa divisão justamente porque eu tenho diferenças fisiológicas e alimentares. Então, por exemplo, eu tenho um macaco aqui que come mais frutas, eu tenho um macaco que come mais folhas. Então, tudo isso é pensado para que os animais se adequem da melhor forma possível e que eles fiquem ali no mecanismo de bem-estar para eles da melhor forma possível. Não sei se você já se perguntou isso, mas eu me perguntei, e eles não nadam para atravessarem essa distância aqui, chegar a outra ilha? Na verdade, macaco nada ou não nada? Na verdade, Luana, os macacos nadam, né, e eles nadam muito bem. Mas como eles não têm a velocidade de raciocínio que a gente tem, eles esquecem que eles sabem nadar. Então, quando a gente consegue acondicionar assim, eles não têm um mecanismo de querer nadar, a não ser que eles vejam outro macaco ali na tentativa de fuga para nadar. Quando a gente observa algum animal desse tipo, a gente tira da ilha e acondiciona ele fora desse manejo de ilha. Mais uma curiosidade para você. Tá vendo? Assim, ó, carinho. Ih, Maria, tu vai ser veterinária, Maria. Olha! No zoológico a gente tem todo um estudo por trás para ofertar o que a espécie dela precisa. Então, ela precisa passar por um tempo aqui de condicionamento até ela entender também novamente que ela é macaca para eu poder introduzir ela na ilha. Gente, mas é impressionante porque ela tem um rabo muito longo e muito forte, né? Sim. A gente costuma dizer, né, que os macacos-aranha, que são os macacos dessa espécie, a cauda é como se fosse uma terceira perna. Então, na selva, eles utilizam com muita habilidade, né? Pode ver que ela se prende nas grades com muita facilidade usando a cauda. A Jamile tem quantos anos, vocês sabem? A Jamile tem 4 anos. E é um macaco que vive em média até os...
Em cativeiro consegue viver aí 30, 40 anos. Ah, então ela é novinha, né? Novinha, ela é jovem ainda. Vem aqui que, por incrível que pareça, olha aqui, Márcio, olhando, você diria que é uma onça preta, uma pantera negra, mas na verdade é uma onça pintada. Por que ela é então toda preta, tenente? Na verdade é uma onça pintada, né? Esse é o nosso macho aru. Ele tem as rosetas, ó, ele tem as pintas embaixo da pele, né? Ele é uma onça pintada, mas ele é melânico. É uma característica genética, um gene recessivo, é como se fosse para nós o albinismo. Só que para nós a deficiência de melanina nas onças se manifesta como excesso de melanina. Por isso que ele é escuro, mas a gente consegue ver, ó, através do sol, que ele tem as rosetas embaixo da pele. Sabe o que é mais curioso? Porque as crianças sempre têm essa sensação de que estão vivendo tudo pela primeira vez de novo. Sara, me conta, ela já veio, né? Ela já veio, a Manuela já veio, ela está passeando de férias, ela mora em Cuiabá, mas ela já conhece e está só relembrando a visita. Manu, você já veio aqui, mas acha que é a primeira vez de novo? Sempre a primeira vez? Sim. E o que tá achando? É muito bom. Agora, eu percebi que estão todos com garrafinha, estratégia também para aguentar esse calorão. Nesse ambiente que a gente vive, né, Manaus é muito quente, então a gente sempre está com a garrafinha de água. E 3 garrafinhas, uma para cada. E aí eu perguntei, trouxeram lanchinhos e eles têm uma estratégia interessante, que é... Nós viemos após o almoço, almoçamos em casa e viemos só passear. Mas aí, de repente, se você que está nos assistindo vem para passar um tempo mais longo, no meio da tarde, a gente conversou com uma nutricionista para entender o que a gente pode colocar na mochila do lanche para vir para um passeio como esse. O ideal é que você leve lanches não industrializados. Então, nada de biscoito, de bolacha, de coisa empacotada, né? Isso tem muito conservante, corante, aditivo químico, muitas vezes muito açúcar. Qual a dica que eu tenho para vocês? Sempre colocar uma frutinha, banana, uma maçã, algumas uvas e uma fonte de carboidrato, que pode ser uma tapioca, pode ser alguns pães de queijo, pode ser até um pãozinho de fermentação natural com alguma proteína boa, que pode ser ovos, que podem ser cozidos ou mexidos aí com um pouquinho de manteiga. E pode ser também o queijo, né? Um queijo de boa procedência, de boa qualidade. Então, sempre vai ser melhor o natural. Nós chegamos num dos pontos mais procurados por quem visita o zoológico, que é a área das onças, né? E aí, hoje, tem quantas onças que moram aqui no Zoológico do Sigs, tenente? Hoje nós temos 14 onças, né? Pintadas, melânicas e sussuaranas. Mas elas vivem... Praticamente todas estão separadas umas das outras. Por quê? As onças, fisiologicamente, naturalmente, elas vivem sozinhas, elas têm o hábito solitário. Diferente, por exemplo, dos leões, que têm ali a necessidade de formar um bando. As onças não, elas vivem sozinhas. Então o macho só procura a fêmea para procriar. Isso mesmo. Por exemplo, hoje eu tenho aqui no Zoológico do Sigs o acondicionamento de 2 onças, que é mãe e filha. Né? Então elas estão juntas porque ela foi a nossa primeira onça nascida aqui no Zoológico do Sigs, que é a Mura, né? Esta jovem que está aparecendo. E aí... Ela está aparecendo ali embaixo, Márcio, não sei se vai conseguir pegar daí, tá bem pertinho do muro. Ela é a nossa primeira onça nascida em cativeiro aqui no zoológico e aí elas ficam naturalmente com a mãe ali na natureza até completarem os 2 anos de idade. Depois ela sai de perto da mãe e vai viver a vida dela sozinha. Essa tá com quantos anos? Eu tenho Pituca, que é a mãe, né, que ela tem 7 anos, e eu tenho a Mura, que tem 3 anos, que é a nossa primeira onça nascida aqui. Então ela já está com a mãe mais tempo do que ficaria no habitat natural. Ela vai ficar quanto tempo mais junto aqui, ou deve ficar eternamente? Nós temos a pretensão... Como se fosse ver muito tempo, né? Nós temos a pretensão de mantê-la ainda ali pelo menos 1 ano com a mãe e depois fazer o pareamento com uma onça macho para gerar novos filhotes. Eu falei aqui eternamente, uma onça vive quantos anos? Na natureza, uma onça vive de 10 a 13 anos.
Em cativeiro, a gente consegue prolongar muito. Por exemplo, hoje eu tenho aqui no zoológico do SIGS a onça mais antiga do Brasil, que é o nosso macho guardião, ele tem 24 anos. E a gente está descobrindo muitas curiosidades aqui no SIGS, né? Por exemplo, a gente falou agora que tem uma onça que é nascida aqui no zoológico, ela não consegue mais ser reinserida na selva, no habitat natural. Mas os filhos dela, quando vierem, já vão passar por um projeto nessa tentativa de que eles sim consigam ser recolocados na natureza. Mas, gente, tem cada situação dos animais que vêm parar aqui no SIGS. Por exemplo, desse lado tem o Baniwa, que é uma onça, só para você entender. A gente tem um onçário desse lado e outro desse lado, eles não se encontram aqui embaixo, tem uma parede, porque as onças têm esse hábito que a gente aprendeu agora com a tenente, né, de viverem solitários. Mas o Baniwa estava sendo vendido num site, na internet. E aí, quando ele chegou aqui no SIGS, precisou passar por um trabalho de reestruturação de todo ele, porque os ossinhos, dava para ver quase que o ossinho sem nenhuma carne, de tão magrinho que ele estava. Então, aqui, olha, ele veio falar com a gente, Márcio. Olha como ele tá bonitão. Olha como ele tá lindo, 3 anos de idade. Pois é, Maria Cibele chateada porque a onça quase pega a chupeta dela, suando muito, mas eu passei protetor solar na Maria Cibele. Thalita, me conta, você veio com ametista? Gente, ela já está até de óculos. Estratégias, então, para aguentar esse solzão com crianças? Muita água, protetor solar, boné e uns lanchinhos assim refrescantes que é para poder aguentar. Por exemplo? A gente trouxe iogurte para eles bem geladinho, trouxe uns biscoitinhos, algumas coisas para eles comerem enquanto a gente está aqui passeando. Gente, é muito legal e eles curtem muito esse passeio, né? Vale a pena toda essa preparação, porque mãe tem uma época que vive de mochila nas costas. Vira aí pra gente. Aqui, ó. É a bolsa de mãe. É a bolsa de mãe. Não tem mais bolsa minha, é bolsa da ametista. Bolsa da ametista. A ametista está, olha aí, hidratando, estilosa. E cuidado que Maria Cibele está de olho no seu óculos, porque ela também curte um óculos. E esse boné da Sky tá tudo, puro luxo. Gente, não dá para a gente abrir mão de certos cuidados, né? Então, mães, quando andam com crianças, precisam de protetor solar também. Dica que a gente fica sabendo em detalhes com um dermatologista. O uso dos protetores solares, eles são recomendados para as crianças a partir dos 6 meses de idade, porque antes desse período o bebê ele acaba tendo uma pele muito sensível e muito mais fácil de sofrer alergia ou alguma irritação por conta do produto. Logo, se você tem uma criança com menos de 6 meses de idade, para que você possa prevenir dos efeitos da radiação solar, é importante que você evite expor essa criança diretamente ao sol. Todas as vezes que for passear, optar pela sombra e também utilizar roupas adequadas que vão acabar auxiliando nessa proteção solar. Em relação ao FPS, que é aquela quantidade de proteção que o filtro solar confere, o recomendado é que a gente utilize a partir de um FPS 30, protetores que sejam hipoalergênicos e também que não tenham muitas fragrâncias adicionadas. É importante que a gente aplique sempre que for sair para passear com essa criança em um ambiente aberto que tenha exposição e radiação solar, mesmo em dias nublados. A gente mora numa região que tem uma radiação ultravioleta muito alta, essa radiação acaba ultrapassando as nuvens, então se a gente não estiver adequadamente protegido, a nossa pele pode sofrer sim com os malefícios da exposição solar sem proteção. Em relação ao intervalo de aplicação desse filtro solar, o recomendado é que a gente o faça a cada 2 ou 3 horas, mas isso vai depender muito da atividade que está sendo feita pela criança. Então, se for só um passeio ao ar livre, a cada 2, 3 horas está excelente. Agora, se por acaso essa criança estiver numa piscina, no igarapé, ou então num ambiente de praia, que a gente entra na água e sai várias vezes, essa reaplicação ela precisa acontecer num período menor. Olha ali, ele vai nadar um pouquinho. Márcio, simplesmente a onça mais antiga do Brasil, tem 24 anos. 24 anos. E vai dar uma nadadinha agora para se refrescar. Na verdade, a gente veio num momento estratégico para ver as onças, né, Tenente? É isso mesmo. Esse horário é o horário que elas saem, né, e começam a procurar alimentação, que é o horário mais ou menos que a gente inicia a alimentação das onças aqui no zoológico.
Mas no caso dele, como já tem uma idade avançada, tem uma alimentação regrada diferente também. O guardião, ele tem uma dieta totalmente balanceada, né, diferenciada em relação às outras onças por conta da idade. Então, ele tem ali um aporte nutricional mais estudado por conta da idade dele. E tá nadando. Deu até uma invejinha, viu, guardião? Porque tá quente, bastante quente aqui. Ele tá nadando, filha, viu? Tá nadando. Vamos lá, ver se a gente encontra mais uma onça. Que mãe nunca levou o filho para o trabalho? Cá estamos nós, vendo Catuá, filha, bolinha. Olha lá. Bora nadar, filho, bora. A bolinha. Ele é um dos maiores daqui, filha. E aí tem uma curiosidade, viu, gente? Porque como ele chegou muito bebê aqui, eram os veterinários aqui do zoológico que amamentavam, faziam todos os cuidados. Então, hoje vocês conseguem entrar sem anestesiá-lo, por exemplo. A gente consegue fazer o manejo dele de forma bem próxima, né, sem causar nenhum transtorno por conta dessa proximidade que ele teve com a gente desde cedo. Então, ele não oferece risco à equipe. Eu peguei a dica antes. Tá vendo? Como é que uma apresentadora segura criança, água e microfone? Agora, não dá para segurar também a uva, filha. Você vai com a tia Del para comer uma uvinha? Vai? Trouxemos frutinhas, vamos à hora do lanche. Bora. O De Repente Mãe hoje está trazendo uma dica para você de passeio nas férias com as crianças, mas passando aqui pela área das onças, veio um alerta importante. Tem um dia na semana que o zoológico não abre, né, Tenente? E o que é que vocês fazem nesse dia que o zoológico não abre? É isso mesmo, Luana. Nas segundas-feiras o zoológico não abre e é justamente nesse dia que a gente faz a remoção de todo o lixo que é jogado nos recintos dos animais, né? Então a gente acabou de passar aqui, hoje é terça-feira, ontem foi feita a higienização de todos os recintos e a gente já observa que hoje tem ali materiais que são jogados pelo público para atrair a atenção das onças. E aí é importante lembrar que esse é um passeio para distrair, mas é um passeio para ensinar também a garotada. Tem que aproveitar essa oportunidade, porque existe, além das orientações que você vai encontrar na proximidade de cada jaula, tem aqui todas as informações sobre o animal, mas também tem aqui, ó, observe os animais em silêncio. Tem outras placas que dizem, não toque nos animais, não jogue alimentos para os animais. Então, uma grande oportunidade de ensinar os pequenos também. Quer dizer, a gente está gravando o programa numa terça-feira, ontem foi feita a limpeza e hoje a gente já tem aqui chinelo, outro chinelo ali, embalagem, tampinha de garrafa, mais uma embalagem. Gente, precisamos ensinar também sobre isso para a garotada. Preciso compartilhar com vocês que essa está sendo a visita das inúmeras que eu já fiz ao Zoológico do SIGS. Essa, sem dúvida, está sendo a que eu estou aproveitando mais, porque eu estou descobrindo muito mais sobre o que a gente encontra nesse espaço, que existe há tantos anos e que tanta gente visita, mas às vezes olha e não vê. Eu, por exemplo, olhando rapidamente, já tinha julgado. Falei, gente, mas esse espaço está sujo. E aqui é um alerta importante. Todas as áreas com água que tem esse musgo, que pode parecer um lodo, algo do tipo, tudo isso é pensado para a qualidade de vida dos animais, né, Tenente? É isso mesmo, isso aí é uma plantinha que a gente coloca na água para controle, principalmente de fungos e bactérias de dentro de água, né? Então a gente está fazendo o manejo adequado desse recinto para receber novos jacarés. Então, para que eu receba eles da melhor forma possível, a gente trata primeiro o ambiente, deixa ele em melhor condições para poder receber esse animal. E por que isso me tocou? Porque isso reflete muito o que a gente vive na maternidade. Que as pessoas julgam muito a gente, né? Ah, mas vai botar a criança com camisa ao V, vai botar a criança com um chapéu para passear. Não julgue a maternidade alheia, porque a mãe está cuidando da melhor forma possível do filho. E eu vejo que vocês têm muito desse cuidado materno com esses animais, né? Eu vejo, às vezes, a senhora falando com um animal, meu filho, é como se fosse uma extensão da família mesmo. Bani, bora nadar, filho? Baniwa.
É isso mesmo, né? Como a gente tem muita proximidade, muitos animais chegam extremamente debilitados para nós, acaba que a gente apresenta essa proximidade com o animal e a gente fica muito condicionado, né? Ele fica muito condicionado à nossa presença. Então a gente cria aquele vínculo, né? Como se fosse um animal nosso mesmo. É sobre isso. Não julgue o outro. Bora passear. A gente está no De Repente Mãe, mas tem os pais também que encaram essa missão. Júlio, nas férias não dá para deixar a garotada em casa sem fazer nada, né? Não, tem que vir passear, senão fica caindo usar telas, né? Então, bora fazer atividade. E aí você trouxe 5 aqui hoje. São filhos e o que mais? São 3 filhos e as 2 sobrinhas. E o neném ficou em casa com a mãe. E como é que dá conta? Não sei, boa pergunta. Só fecha o olho e vai. Todas as férias acontecem esse tipo de programação? Vocês encontram maneiras de tirar a garotada de casa? Como é que funciona? Sim, nós estamos morando em Manaus faz pouco tempo, né? Então a gente está conhecendo aqui a cidade, pesquisando na internet os lugares que tem para levar as crianças nas férias e aqui o SIGS foi um deles. Primeira vez de vocês aqui? Primeira vez. Na verdade, segunda vez já, né? Aí a gente trouxe as 2 para visitar. Que legal. Gostando do passeio, vocês todas? Muito... Pera aí, já veio 2 vezes. E que animal você gosta mais? Não sei. Macaco, onça, arara, gavião? Não sei. E você? Onça pintada. Quem foi que te pintou? Não, onça pintada. A tia tem que soltar uma dessa, né? E você, qual é o animal que você mais gostou? O tigre. O tigre foi uma onça que você viu? Sim, e bateu um macaco. Esse macaco? Porque ele morreu. Ai, meu Deus. Não acredito. Porque assim, foi do médico. Nossa, você criou uma história já, né? Gostei de ver. Quer dizer, vão sair muitas memórias desse passeio. Vão sim. Tem até um lobisomem escondido por aí, parece, né? Ou não? Lendas amazônicas surgindo no SIGS. Júlio, obrigada, viu? Gente, bom passeio. Aproveitem bastante. Tchau! As mães sempre se preocupam com a alimentação dos filhos, né? Mas você já imaginou? Quem vê assim deitada, numa tranquilidade, come 20 quilos de verduras, legumes, frutas por refeição. E por dia são 2 refeições. Gente, é comida que não acaba mais. Isso a gente está falando de anta, de cada uma das antas. Imagine de todos os animais aqui do zoológico. Tenente, tem uma ideia assim de, no geral, quantos quilos de alimentos são ofertados por dia para os animais todos do zoológico? A gente não tem esse número muito bem fechado por conta da variabilidade, né? A gente recebe alguns animais do IBAMA que são direcionados para soltura, a gente faz condicionamento de soltura. Então, a gente não, quando eu tenho esses animais, o aporte nutricional aumenta, né? Então, eu não tenho fixamente, né, uma quantidade estipulada, eu vou gastar meia tonelada por mês, alguma coisa desse tipo. Então, a gente não tem esse critério ainda pré-estabelecido, porque vai depender do contingente que eu vou ter no zoológico. Mas uma onça, por exemplo, em média, quantos quilos de carne por dia? Uma onça nossa come 5 quilos de carne por dia, né? São 14 onças, aí já dá para ter uma ideia. Uma anta, 20 por refeição e são 2 por dia. É um aporte considerável. Isso, é isso mesmo. E aí a gente também conta com a parceria a gente tem uma parceria até com alguns supermercados que fazem ali o suprimento, dão uma ajuda para a gente para suprir a necessidade fisiológica do animal em relação a essa situação. Tudo que você vê aqui é detalhadamente pensado, não só para o que a gente vai ver, para receber os turistas, mas principalmente para o cuidado com os animais, com a necessidade de cada um dos animais que estão aqui no SIGS. Bora ver mais! Bom, aqui
Aqui nós chegamos ao aquário, que é uma das áreas mais novas, digamos assim, aqui do SIGS, né? É isso mesmo, o aquário foi reinaugurado agora em 2022, né? E ele conta apenas com espécies amazônicas. Então, todos os peixes que eu tenho no aquário, eu só tenho os peixes da região amazônica. A gente começa aqui com o tambaqui, mas são filhotes ainda. Isso, os tambaquis eles estão aqui em acondicionamento para serem transferidos ali para o tanque maior, né, onde eu tenho outros tambaquis maiores e eu tenho também o pirarucu, que é um peixe muito comum aqui na região amazônica. Agora, o pirarucu, ele cresce muito. Aqui a gente está vendo até, pode-se dizer, pequeno, perto do que a gente vê na natureza. Eles ficam aqui até que tamanho, mais ou menos? Na verdade, eles vão crescer até completarem mais ou menos 1 metro. E aí eles são retirados do tanque para que eu coloque outros, porque o meu tanque ele não consegue suportar a densidade maior do que isso. Mas saindo daqui vão para onde? Aí a gente faz a troca ou com outro aquário ou eles vão para alguma reserva, onde eles consigam ser monitorados num local em que eles não vão ser pescados. Aí se a gente avançar um pouquinho mais para cá, tem esse aquário maior que tem o tambaqui e o pirarucu, mas aqui a gente encontra uma outra espécie que também é muito característica aqui da região, mas eu já soube que ele está sendo um grande gargalo para o aquário do zoológico. Por que que o jaraqui está preocupando vocês? O jaraqui é uma espécie em que não há estudos sobre a criação dessa espécie de peixes em cativeiro, né? Então, nós somos os primeiros que estamos criando assim a nível de aquário, né? Como é um peixe muito consumido pela população local, a gente quis disponibilizar até para que o turista veja, né, ali a riqueza de diversidade que a gente tem de peixe, mas a gente tem várias parcerias aí com universidades justamente para também manter esses animais da melhor forma possível. Porque, por exemplo, o tambaqui e o jaraqui, se crescem muito, tem a parceria de um lugar para onde eles são direcionados. O jaraqui não tem para onde ir. Não tem. E aí eu preciso justamente dessa parceria com os outros cientistas, né, vários estudos, para que eu consiga manter esses animais da melhor forma possível. E aqui a gente tem outros peixes, inclusive muito curioso. Vamos por partes. Aqui a gente encontrou um peixe liso, que também é característico daqui, né? Também é o peixe liso da região amazônica. Ali atrás eu também tenho o bodó, que também é passando ali. Vem cá, Márcio, para cá, que ele já veio limpar aqui, olha. E ele está passando por trás do tronco, gente. O bodó, que ele faz uma grande faxina nos aquários, uma grande limpeza. Ele se escondeu da gente, Tenente, não acredito nisso, não. Tem um bodó só aqui? Não, nós temos 3 bodóis aqui. Vê se acha outro aí, Márcia. Enquanto isso, a gente vai andando para lá, então, em busca da grande curiosidade desse aquário. Aqui na última parte, tem um peixe que ele é muito fininho. Daqui dá para ver só a cauda dele. Que peixe é esse? Esse peixe, Luana, é um peixe que chama piramboia, né? Esse peixe é um peixe bem antigo, é um peixe da época dos dinossauros, né? Então, na época dos dinossauros, ele não era nem peixe, ele era um anfíbio. Tanto é que ele fica paradinho assim porque ele tem uma respiração pulmonar. Então, ele sobe determinados períodos, capta o oxigênio e desce. Como ele respira, ele precisa do oxigênio de fora da água, ele economiza energia. Então, ele não é um peixe que nada livremente igual aos outros. Ele fica paradinho ali, economizando o oxigênio que ele captou ali fora da água. Olha, do jeito que eu estou tendo essa experiência de passear aqui no SIGS e descobrindo muitas coisas, olha que eu já vi muito ao zoológico, eu tenho certeza que você que nos assiste agora no De Repente Mãe também está conseguindo desbravar muitas informações diferentes, muitos universos diferentes dos animais que a gente encontra aqui no zoológico. Tenente, muito obrigada por nos receber com tanto carinho, contando esses detalhes, nos trazendo um passeio tão curioso e cheio de conhecimento. Obrigada. Nada, obrigada eu. Espero que voltem outras vezes e venham nos visitar aqui nas férias. Tá aí, as férias não acabaram, dá tempo. Chama a garotada da família, os amigos, todo mundo reúne e vem fazer essa visita ao SIGS também, que vale muito a pena. Funciona de terça a domingo. Isso, de terça a domingo, de 9 às 16 horas. É isso, gente. Gostou da dica?
Se perdeu algum detalhe, daqui a pouquinho esse episódio vai estar no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. A gente vai trazer também muitas das curiosidades que nós descobrimos hoje nesse passeio do nosso De Repente Mãe de Férias. Semana que vem a gente vai estar num outro ponto turístico aqui da nossa cidade. E claro, eu quero contar com a sua participação também. Te espero domingo que vem. Até lá! Você assistiu De Repente Mãe com Luana Borba.